Fala pessoal, estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e dessa vez vamos trazer um assunto muito legal e frequente no Enem, que são a linguagem verbal e não verbal. Como o nosso slide fala aí, nós temos uma linguagem além da que nós falamos, né? Da que nós temos um conhecimento palpável. Então, o que seria essa linguagem em contexto geral? Temos como texto todo enunciado, verbalizado ou não, o qual possa atender à finalidade comunicativa e construir um sentido para o seu receptor. Bom, lembra que eu falei para vocês na aula passada de que a língua ela é viva e de que ela está em constante modificação justamente para atender às necessidades do seu falante? A mesma coisa acontece com o nosso texto, né? A nossa linguagem textual. Ela está em constante mudança e ela atende à nossa necessidade de comunicação. Nós temos dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, o que seria essa linguagem verbal, Thalita? A linguagem verbal é aquela emitida por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada, como ocorre nos seguintes casos: na notícia, na carta ou na anedota. Bom, quando a gente assiste o jornal, nós temos lá, né, o jornalista que está comandando aquela bancada, falando, né, sobre as notícias, sobre como ocorre, como ocorreu, sobre um fato que vai acontecer, sobre um fato que aconteceu. E aí nós temos a linguagem falada, né? E dentro dessa linguagem falada, antes ele fez um script, ele teve umas anotações, que é a linguagem escrita, né, nosso texto. Vamos lá. Só que essa nossa noção de texto, ela não pode ser limitada apenas à fala e à escrita. Nós precisamos ampliar. E essa ampliação seria a linguagem não verbal. Vamos lá, mais uma vez. O que é a linguagem não verbal, Thalita? A linguagem não verbal utiliza de signos visuais para ser efetivada, como ocorre, por exemplo, nas placas de sinalização, nos semáforos. Bom, um exemplo claro, como na placa de sinalização. Se eu estou numa área escolar e eu vejo uma placa de uma mulher e um menininho andando com a mochila, automaticamente eu tenho noção, eu tenho um conhecimento de que eu tenho que ter cuidado ao transitar com o meu veículo naquela área, porque é uma área que tem, né, que podem ocorrer acidentes justamente por ter esse trânsito de crianças. Vamos lá, continuando. Eu vou trazer algumas dicas para vocês sobre como proceder nessa leitura, né, nessa interpretação desses textos, tanto verbais quanto não verbais. Para fazer a interpretação do texto, é importante ver quadrinho por quadrinho. Bom, eu coloquei quadrinho por quadrinho, mas aí a gente tem a linguagem verbal, que a gente precisa prestar atenção em palavra por palavra. Muitas vezes a nossa resposta, né, que nós queremos saber, está dentro do próprio texto, está dentro da própria construção dessa linguagem, dessa imagem independente. E aí nós precisamos perceber os objetos, as pessoas, as atividades, noticiar frases e palavras. Por exemplo, pode ser que seja uma linguagem, né, não verbalizada, mas que ela tem uma loja, né, e tenha lá a loja, escrito loja. E aí nós precisamos nos atentar aonde ocorre, né, nós precisamos estar bem atentos a esses sinais, né, a essas construções que o artista faz, tanto do texto verbal quanto não verbal. Observe a intertextualidade. Bom, nós temos um conhecimento prévio sobre muitas coisas, né? Como eu falei para vocês, lá na aula passada. Muitas das coisas que eu sei são passadas, né? Pelos meus pais, são passadas por professores, por amigos. Nós temos essa construção geral, nós não somos um ser sozinho. Nós temos a ajuda, né,
nós temos acesso à informação, nós temos acesso à escolaridade, e tudo isso pode nos auxiliar a responder, a interpretar, a compreender uma questão. Então, fiquem atentos. Se vocês já têm um conhecimento prévio, se vocês têm uma noção formada sobre o que o texto está falando. Quarto, considere as expressões faciais, os gestos, as cores, os outros códigos não verbais. Bom, quem não conhece Mafalda? Tenho certeza que todos vocês já tiveram um professor de língua portuguesa que passou uma tirinha de Mafalda, né? Mafalda, ela vai percorrer essas duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal. Muitas das tirinhas de Mafalda acontecem, né? São interpretadas, elas trazem a resposta além das palavras. Apesar dela ser uma tirinha mista, né? De usar as imagens, os símbolos, ela também usa das palavras. Muitas das vezes as respostas que nós precisamos estão dentro dessas simbologias, né? Das cores, dos códigos, dos objetos, né? Que estão ao redor de Mafalda. Então, fiquem atentos. Um outro exemplo também que o professor de língua portuguesa adora é Calvin. Bom, quem nunca leu, né, um almanaque da Turma da Mônica? Quem nunca leu os quadrinhos da Turma da Mônica? Ali nós temos essa construção, né, de linguagem verbal e não verbal. Continuando. Vocês sabem que eu trago sempre um exemplozinho para que vocês fixem bem o que eu acabei de falar. Então, vamos lá, ver como essa linguagem acontece dentro da prova do Enem. Nós temos aqui 2 meninos, né, que provavelmente têm a mesma faixa etária, têm a mesma idade, né? Vamos lá, vamos supor que esses meninos têm 10 anos. Aí, um está carregando um vagão de trem do trem que a gente anda, né? E o outro está carregando um vagão de trem de brinquedo, amarrado na cordinha, como o outro, só que é um brinquedo. Bom, vamos lá. Nós temos aí também, né, essa questão da vestimenta. Enquanto um está, apesar da imagem ser construída em preto e branco, ele está visivelmente maltrapilho, né, mais mal vestido do que o segundo menino. Nós observamos isso porque nesse primeiro menino, que está carregando o vagão de trem real, ele está sem chinelo, sem sapato, né? Ele está com as calças dobradas, a roupa parece estar amarrotada. Enquanto o outro menino está calçado, está com as roupas mais bem postas no corpo, né? Sem estarem amarrotadas, está de boné. E aí, vamos lá. Nós temos uma legenda aí que diz assim: através da linguagem não verbal, o artista gráfico Paul Kutynski aborda a triste realidade do trabalho infantil. Bom, frisem bem essa legenda aí, porque é através dela que nós teremos acesso à resposta. Aborda a triste realidade do trabalho infantil. Frisaram? Vamos lá, continuando. A questão diz o seguinte: o artista gráfico polonês Paul Kutynski nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nesta obra, ao abordar o trabalho infantil, Kutynski usa sua arte para, letra A, difundir a origem de marcantes diferenças sociais? Pode ser, né? Só que lembra que lá em cima nós temos o dado trabalho infantil? Então vamos continuar. Letra B. Estabelecer uma postura proativa da sociedade. Nós temos aí uma postura proativa social? Não, né? Letra C. Provocar uma reflexão sobre essa realidade. Lembra lá? Abordar a triste realidade do trabalho infantil. Gravem aí a letra C. Letra D. Propor alternativas para solucionar esse problema. Nós temos alguém aí propondo algo? Não, né? Letra E. Retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. Nós temos aí alguma noção de Brasil, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa?
Não, né? Nós temos 2 meninos e um vagão de trem real e um vagão de trem de brinquedo. Então, automaticamente, com aquelas diquinhas que eu trouxe para vocês anteriormente, nós podemos concluir que a resposta é letra C. Vamos lá, continuando. Nós temos um segundo exemplo. Esse segundo exemplo também é da prova do Enem de 2013 e traz o quê? Diversos bonequinhos seguindo em um caminho, enquanto um único segue no caminho oposto. Enquanto esses outros bonequinhos têm aquela chavezinha, né, de maquinário para seguir um determinado movimento, uma determinada ação, o que segue em caminho oposto já não tem. Bom, você já fica atento, porque ele está seguindo em direção contrária, né? Ele está em oposição aos demais. Continuando. Lembra sempre de prestar atenção na legenda. Muitas das vezes a nossa resposta encontra-se na legenda. A linguagem não verbal pode produzir efeitos interessantes, dispensando assim o uso das palavras. Como eu disse para vocês, nós temos uma construção muito além, né, da linguagem verbal. Quem nunca disse algo para um amigo, quem nunca disse algo para um familiar ou para qualquer situação, apenas com um gesto, né, com uma revirada de olho, com um olhar mais fixo. Nós não precisamos necessariamente da palavra para uma construção textual. Então, continuando, a nossa questão diz o seguinte: o cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa a letra A, opressão das minorias sociais. Será? Letra B, carência de recursos tecnológicos. Acho que não, hein? Letra C, falta de liberdade de expressão. Ué, mas se a gente tem um bonequinho seguindo no caminho contrário? Ele tem liberdade, ele tem autonomia. Letra D, defesa da qualificação profissional? Não, né? Letra E, reação ao controle do pensamento coletivo. Lembra lá a frase o nosso enunciado nos traz o quê? A seguinte palavra, oposição. Então, automaticamente, por meio dessa construção visual, dessas figuras, nós podemos concluir que a resposta, né, a nossa alternativa seria a letra E, reação ao controle do pensamento coletivo. Por quê? Porque só esse bonequinho se opõe à massa. Vamos às considerações finais. Podemos concluir que a interpretação de textos envolve analisar, explicar, identificar, comparar, exigindo do estudante uma certa sensibilidade para interpretar os gestos, as expressões fisionômicas, as cores, a própria imagem e aquilo que está nas entrelinhas. Como eu falei para vocês, nós somos indivíduos que temos uma construção para além da nossa construção acadêmica, né? Nós temos a construção de vida, nós temos uma construção social, e essa construção interfere diretamente na nossa reprodução e produção do texto, assim como interfere na nossa linguagem, né, falada, que é o que dá origem às nossas variantes, como eu falei na aula passada. Bom, vocês sabem que a nossa prova não foi adiada, ela é semana que vem. Eu trouxe para vocês algumas instruções. O uso da máscara, levem uma ou duas máscaras extra, porque vocês vão precisar trocá-las de 3 em 3 horas, né? Desejar boa sorte para que vocês não se esqueçam. No documento com foto, pode ser carteira de trabalho, RG, carteira de habilitação, uma garrafinha d'água, que é muito importante nesse nosso atual cenário, né, da Covid-19, a gente não compartilhar nenhum dos nossos objetos pessoais. Não se esqueçam da caneta preta e transparente, é importante frisar isso. E, se possível, levem um lanchinho, porque são horas de prova, é cansativo, vocês precisam estar relaxados. Gente, eu queria desejar uma boa sorte para vocês, eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem, como eu falei no primeiro vídeo, a minha vontade é que vocês estejam presentes na universidade, que eu encontre cada um de vocês nos corredores. É gratificante fazer parte desse processo. Tenham calma, tenham paciência, leiam com atenção, né? A gente sabe que é importante essa tomada de atenção para que a gente tenha um sucesso maior.
Então é isso, gente. Finaliza aqui a nossa aula. Muito obrigada. Fiquem agora com a professora Francine, que vai trazer exemplos legais e efetivos sobre essa nossa linguagem verbal e não verbal. E até a próxima. Boa prova e vamos lá!